Boa tarde, senador. O projeto da reforma tributária já passou pela Câmara e agora chega ao Senado. Qual que é o posicionamento do senhor a respeito desse tema? Olha, a reforma tributária sempre foi um sonho do brasileiro, do cidadão, daquelas pessoas que querem ver esse manicômio de tributos, de impostos que existe hoje no Brasil, ter mais efetividade de forma simples, que a gente possa entender a regra do jogo, que vai gerar emprego, que vai gerar oportunidades para o Brasil. O problema é a forma como foi feito na Câmara. Ninguém entendeu como é que se faz a toque de caixa no final da semana passada, né, onde você teve aí uma liberação de 7 bilhões de reais, 7 B de bola e de índio, né, liberando para parlamentares, e dá aquela impressão ruim para a sociedade. Será que o que foi discutido foram as emendas ou foi o texto propriamente dito de uma reforma tão importante para o Brasil? Aí, quando você começa a ver depois a repercussão, economistas de um lado, economistas de outro, mostrando, por exemplo, a questão de que vários setores vão ter privilégios, né? Bancos, plano de saúde, me parece algo assim um pouco fora da realidade de quem a gente tem que olhar, que é efetivamente a população e quem gera emprego. Então, nós precisamos analisar para que não haja a menor possibilidade de aumento de impostos, isso aí, jamais, e entender bem essas regras. Acredito, tive na reunião de líderes semana passada com o presidente Rodrigo Pacheco, ele disse que nós vamos ter tempo para analisar aqui, né, para estudar com muito critério, responsabilidade, né, porque esse é um projeto que vai para os nossos filhos e para os nossos netos, né? Então, que passe pelo menos por duas comissões, a CAI, de Assuntos Econômicos, e a CCJ, de Comissão Constituição e Justiça, e também eu acho que seria de bom tom se fazer um grupo de trabalho especial para se debater essa reforma tributária. Aí sim, a gente possa fazer algo justo para todo mundo. Outro assunto, senador, é que a CPMI, que trata dos acontecimentos de 8 de janeiro, amanhã deve receber o tenente-coronel Mauro Cid. Quais são suas expectativas aí para esse depoimento? Olha, eu estou ansioso para que a CPMI comece a ouvir as pessoas do dia 8. O tenente-coronel Cid, ele não tem nada a ver com o dia 8. É um ajudante de ordem que foi envolvido nisso tudo por causa de um fish expedition, né? Que é um método que você faz uma busca e apreensão de qualquer assunto para ver se traz de outro. Então, é temerário o que a gente está vendo hoje no Brasil. Uma CPMI, que é um instrumento da minoria da oposição, foi assaltada pelo governo Lula, foi tomada pelo governo Lula. Para quê? Para blindar os poderosos, para blindar os seus ministros. Aquele general do Lula que já deveria ter sido ouvido, o G. Dias. Por que não foi agendado ainda? Se aparece ele entregando água com a sua equipe. Aquele repórter fotográfico, Adriano Machado, por que a gente não ouviu ele ainda? Se as imagens vazadas mostram ele fazendo um ensaio fotográfico com os manifestantes para quebrar a porta presidencial do Palácio. Essa pessoa tem que estar aqui, porque é surreal aquilo que a gente vê. Ninguém é bobo, né? E também as imagens do Ministério da Justiça. Nós vamos cobrar amanhã do presidente da CPMI que vote esses requerimentos para que a gente possa entender onde é que estava a Força de Segurança Nacional. Onde estava? O ministro Flávio Dino pediu um dia antes o reforço. Por que a cúpula da CPMI não quer votar as imagens do próprio Ministério da Justiça? Será que estava lá a Força de Segurança Nacional? Não foi colocada para defender o patrimônio público? Então foi muito fácil. O fato é que foi muito fácil e a gente está vendo injustiças de brasileiros, brasileiras que estão sendo, que foram presos e estão até hoje sem direito à defesa, ao devido processo legal, sendo taxados de terroristas. Olha, a gente tem que separar o joio do trigo. Se pessoas entraram aqui e quebraram, tem que ser responsabilizadas. Mas a gente não pode colocar na mesma leva pessoas que por curiosidade, e teve o efeito manada, pessoas que entraram com Maria vai com as outras aqui dentro, ficaram assistindo e estão presas lá, longe dos seus filhos. O caso surreal, que as imagens chocaram o Brasil, emocionou a todo mundo, não tem quem não possa se emocionar,
os filhos indo abraçar a mãezinha que saiu, estava presa, 6 meses presa. O pai continua, mas estavam os dois presos. O filho de 8 anos e o filho de 3 estavam sendo cuidados pela irmã, que teve que trancar a faculdade de odonto, que teve que sair do emprego para cuidar dos filhos. E ela relatando, eu tive a oportunidade de conversar com ela aqui na Biblioteca do Senado, num fórum que teve semana passada, sobre as violações dos direitos humanos. E aí fica aquela pergunta, onde é que estão os parlamentares que dizem defender os direitos humanos nesse país? Não existe isso. Então, eu tive a oportunidade de conversar com as crianças e a criança de 3 anos se sentindo rejeitada, abandonada. A criança de 8 anos, fora da escola, não tinha cabeça para ir para a escola, desmotivada. Isso não vai voltar nunca, os 6 meses, não vamos reparar nunca essa tragédia familiar. Os advogados sem acesso aos autos. É isso que a CPMI devia estar ouvindo também. Os celulares dessas pessoas, que podem conter muitas provas, eles dizem que não sabem onde é que estão. Que as informações que chegam que podem destruir os celulares dele, porque não tem onde guardar. É isso que essa CPMI devia fazer. Ouvir peças importantes para ver se houve omissão do governo federal. Porque a ABIN falou que 2 dias antes, já está público e notório, que o objetivo seria destruir. O governo Lula foi informado. 48 órgãos alertados. O que é que fizeram? Nada. Pelo contrário, foi desmobilizado o reforço da Guarda Presidencial, onde aconteceram o vazamento daquelas imagens. Ninguém é bobo, ninguém é tolo, a gente quer saber a verdade e nós vamos lutar. Mesmo eles tendo sequestrado a CPMI, mas enquanto a gente tiver, me permita aqui, enquanto a gente tiver rede social, a gente ainda consegue levar para a população alguma coisa. Porque até isso estão querendo tirar nessa pseudodemocracia que vive o Brasil. Por último, senador, outro projeto aprovado pela Câmara foi o projeto de lei que dá ao representante da Fazenda Nacional o voto de desempate no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF. Esse projeto vem agora ao Senado e qual que é a sua opinião a respeito desse PL? Também votado na calada da noite, às pressas, sem debate, na Câmara dos Deputados, no meio desses 7 bilhões que foram distribuídos de emendas parlamentares, muitas emendas PIX, sem nenhum tipo com pouquíssima transparência. É bom para o Brasil isso? O contribuinte que já leva muita coisa nas costas, né? E quem paga imposto nem se fala, né? Você pegar as empresas, aí vai ter o desempate de um processo administrativo, não é nem jurídico, o desempate de um processo para dar menos burocracia. Na história do Brasil, tudo que é empate vai para o réu, é pró réu. Aqui no Brasil não, foi votado na Câmara no meio dessa confusão toda, nas pressas, velocidade da luz, relâmpago, algo que o empate vai dar para o governo. Ou seja, é de desestimular o empreendedorismo, é de desestimular as empresas e a gente precisa debater com muita serenidade. Eu votei contra esse voto de qualidade no passado e vou votar contra novamente, porque eu acho que o Estado tem que ser eficiente, ele tem que ser responsável e ele tem que dar realmente a oportunidade do direito de defesa para aquele. Muito obrigado, senador. Boa tarde. Até mais, viu? Obrigado. Tchau.